Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos para mais aquela live de toda quinta-feira. É isso aí galera, e como aqui é ao vivo, tá? E eu também faço plantões. Eu acabei de sair de um plantão e hoje o trem foi louco, o plantão foi puxado galera. Então, por isso que acabou demorando um pouco para começar, mas a gente não deixa vocês sem conteúdo, certo? Então, estamos aqui ao vivo mais uma vez com aquele conteúdo de APH bacana para vocês. E hoje vai ser um pouquinho diferenciado, galera. Hoje vai ser um pouquinho diferenciado o nosso conteúdo, tá? Então, hoje o conteúdo vai ser focado um pouco mais para quem quer, para quem deseja, para quem realmente quer ser socorrista, galera. Para você que realmente quer ser socorrista, hoje o conteúdo é um pouquinho voltado, que são os caminhos para trabalhar, ou seja, os diferentes caminhos para trabalhar como socorrista ou no atendimento pré-hospitalar. Certo, galera? Show de bola, né? Conteúdo bacana demais para vocês. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná, onde também acompanho o quadro de instrutores do SAMU. E aqui no Grupos da Mais Brasil faço parte da equipe pedagógica e também da equipe de instrutores. Beleza, galera? Então, sempre que possível eu consigo ir nas aulas práticas, mas 99% das vezes é só aqui pela TV que você me vê, pelo celular, ou seja, pelo YouTube. Legal, galera? Show de bola, então. Desculpem o atraso, tá? Eu estava de plantão na minha cidade e hoje foi puxado, atrasou. Final de plantão, ocorrência, saí de lá atrasado, trânsito, chuva, e aí acabei atrasando um pouquinho para chegar, mas estou aqui e trouxe aquele conteúdo bacana que a gente sempre traz para vocês todas as quintas-feiras, certo? Eu estou com uma galera aqui no Meet, galera do Meet, sejam muito bem-vindos. Galera do Meet está numa mentoria comigo e eles são privilegiados que, além de estarem em uma mentoria, eles estão assistindo a live direto aqui do computador, diretamente comigo. É isso aí, galera. Daqui a pouquinho, assim que encerrar a live, eu vou ficar com vocês no Meet, galera. Beleza? Vou ficar tirando as dúvidas de vocês aí no Meet e falando também sobre o nosso conteúdo da mentoria. Legal? Show de bola, né, galera? Um grande abraço aí, pessoal que está me acompanhando pelo Meet. Valeu, galerinha. Daqui a pouco a gente se encontra diretamente com vocês, agora único e exclusivo com vocês. Por hora, agora a gente vai continuar com a nossa mentoria aqui, com a nossa live aqui. Depois a gente volta para a mentoria. Beleza, galera? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá então, galera. Hoje a gente vai falar, o assunto vai ser um pouquinho diferenciado, tá? Como eu já falei para vocês, a gente vai falar os diversos caminhos e as alternativas que você tem para trabalhar no APH. Ou seja, trabalhar no atendimento pré-hospitalar, né? Diferentes formas de trabalho no APH. Na saúde pública, no campo de atuação do socorrista, é amplo e repleto de oportunidades. Não necessariamente em todos os lugares, mas em muitos lugares tem bastante vaga, galera? Em muitas cidades aí tem bastante alternativas de trabalho. Nas grandes cidades tem muito. E aí você pode prestar serviço em hospitais como socorrista, tá? Tem hospitais que contratam socorristas, tem centros de saúde também que contratam socorristas, tem as ambulâncias particulares, ambulâncias privadas, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a privada, bombeiros, defesa civil e SAMU, né, galera? Então daí tem os resgates rodoviários e tal, que eu sei que as pessoas vão começar a me perguntar, que daí é um pouquinho diferenciado, é aquela questão privada, galera. Aí na privada tem muitas instituições privadas que você pode trabalhar como socorrista, tá? Empresas de transporte, shoppings, resgate rodoviário. O pessoal que trabalha no resgate rodoviário são empresas privadas que prestam serviço naquela rodovia e contratam de forma privada o socorrista. E tem algumas instituições também que são privadas, né, galera? Então, requisitos e habilidades necessárias, né? Então,
Não é necessariamente todos iguais, tá? Mas, de um modo geral, tá? É importante, tá? É importante você ter uma formação acadêmica, obviamente. Mas se você não tiver, tem algumas vagas que elas contratam sem formação acadêmica. Ou seja, o condutor socorrista, tá? O só socorrista, ele tendo um curso de socorrista bem bom e o curso de condutor de veículo de emergência, carteira D, tudo certinho, ele já consegue atuar na área. Ter conhecimento técnico, né? Ter um bom curso, né? Ser bom no que você faz toda a diferença. Curso de socorrista, tá? Curso de socorrista é indispensável. Não tem como você atuar na área sem ter um curso de socorrista. A diferença então entre o setor público e o setor privado. No setor público são ambulâncias do governo, né? Hospitais e unidades de emergências públicas são governos públicos que administram. Automaticamente você será um funcionário público. Quando você atua em empresas de emergência no setor privado, pode ser em hospitais privados, pode ser em várias outras instituições que recebem profissional na área privada, certo? Aí vamos falar então um pouco sobre o atendimento, as formas de contratação. Exemplo, SAMU. SAMU tem várias instituições, várias administrações do SAMU Sudoeste do Paraná. Exemplo, é uma empresa que administra. Essa empresa, ela contrata apenas por concurso, tá? Em alguns casos esporádicos, em algumas situações específicas, eles acabam contratando por contrato, apenas por processo seletivo simplificado, ou seja, prova prática mais prova de títulos. Quando tem uma grande demanda de contratação de colaboradores, é feito um concurso público. Esse concurso público é uma prova teórica, né, uma prova escrita, e na sequência também somatória de títulos. Aí entra a importância do curso de socorrista, galera. Essa é a importância de ter um curso socorrista bom, ou vários, que aí os seus títulos vão te ajudar a contar ponto, aí somar a tua nota e melhorar a tua colocação. Foi assim que aconteceu comigo. Eu fui muito bem na prova, mas tinha uma colega que foi muito bem também, tá, junto comigo. A gente tinha acertado 25, 26 questões de 30, se não me engano. E aí, então a gente tava empate na quantia de questões, na pontuação, e aí o que me colocou à frente foi o curso socorrista, tá? Então eu tinha um curso socorrista já, e aí contou 2,5 pontos. Para quem tá disputando décimos, galera, 2,5 pontos é muito ponto, tá? É muito ponto. Se a minha colega tivesse 2 cursos, exemplo, um curso socorrista e um BLS, pronto, ou um suporte básico de vida, ela já teria me passado na minha frente, tá? Então, essa é a importância de você conseguir acumular títulos. Para algumas regiões é muito válido. Para outras regiões, a contratação é feita só por experiência, ou seja, acúmulo de títulos, e aí é um contrato. Nessas instituições, nessas regiões também, o que vai contar pontos é a tua experiência e os teus cursos. Aí você tem, digamos, o colega trabalhou na ambulância da prefeitura por 5 anos. Então você já tem 5 anos de experiência que conta um ponto ali, né? Aí mais a técnica de enfermagem já trabalhou em posto de saúde, em hospitais, enfim, em laboratório. Conta ponto também, tá? E aí, para quem deseja trabalhar como enfermeiro, também o tempo de serviço, mas conta ponto também os cursos que você tem, tá? Os cursos que você tem acumulado no decorrer da tua carreira, ou seja, da tua organização de estudo para se tornar um socorrista. Aí você vai acumulando títulos, fazendo cursinho aqui, cursinho ali e tal, até que você alcance o objetivo. E até você alcançar o objetivo, você vai acumulando cursos. Aí quando chega
a tua vez, quanto mais curso você tiver, mais bem colocado você fica nessas instituições que contratam apenas por títulos. Tem outras instituições que contratam por indicação, ou seja, a pessoa não tem conhecimento nenhum. Aí vai lá, leva o seu currículo, não tem curso nenhum. O outro colega vai lá, tem 3 cursos, o outro tem 4 ou 5. Então, aquele que tem mais conhecimento, não necessariamente acúmulo de cursos, mas mais conhecimento, é o que vai levar a vantagem. Na sequência, galera, a gente tem nas instituições privadas, tá? Nas instituições privadas, 90% delas contratam por contrato mesmo, né? Direto. E aí, quanto mais experiência você tiver, melhor. Ou seja, já trabalhou na área em algum momento da vida, tem uma experiência e tal, mais alguns cursos que fez quando eu estava atuando na área, mais alguns cursos que fez atuando depois. Aí você junta lá monta teu currículo organizadinho, leva lá e a tua contratação é baseada no teu currículo. Quanto melhor for o teu currículo, mais fácil será a tua contratação, certo? E daí, nas instituições públicas, muitas delas fazem o tão conhecido também como processo seletivo simplificado. O que na verdade é um processo seletivo simplificado? É você prestar uma espécie de concurso, tá? Só que por tempo determinado. Contrato por um período já especificado. Ou seja, em algumas instituições contratam assim, você vai fazer uma prova, como se fosse um concurso público, vai somar teus títulos também, mas é por tempo determinado. Ou seja, é por tempo, digamos aí, 2 anos de contrato. Você faz uma provinha, você apresenta teus títulos, se você ficar dentro da classificação de vaga, você é contratado, está em todos os requisitos basilares para ser contratado, você é contratado por tempo determinado. 2 anos, ou 1 ano renovável para mais 1, ou 2 anos renovável para mais 2, contrato pode ser renovado automaticamente, e assim, uma vez que acaba o contrato, você é demitido, né? É encerrado o seu contrato e você é demitido. Pronto, acabou. Aí se você quiser participar novamente, você vai ter que refazer novamente, tá? Poucas instituições que fazem isso, poucas, mas tem, tá? Tem instituições que fazem isso também. Então bem tranquilo. Também, né, quando você presta um concurso público, aí sim, você vira um cara concursado e aí não é assim, não tem fim o teu contrato. Teu contrato é um contrato que não tem tempo determinado. Mas aí sim, aí é uma prova também, né, geralmente é uma prova escrita, né? Na sequência, algumas instituições cobram, né, algumas instituições cobram o TAF, também conhecido como TAF, que é o teste de aptidão física, que é uma prova de resistência, tá? E aí também tem as instituições que contratam, que aplicam prova prática, além da prova teórica, uma prova prática. E aí tem instituições que também aceitam títulos para somatória de ponto e tempo de experiência, o tempo de serviço. E aí quanto mais tempo de serviço você tem como atuante na área que você deseja atuar, vai contar ponto também, geralmente conta uma quantidade específica de pontos por anos de serviço concluído. Bem tranquilo essa somatória de pontos aí, mas quanto mais pontos você tiver, melhor, certo? Vou chamar a Kailane para ver se a gente já tem alguma pergunta, e aí na sequência a gente volta para a gente falar um pouquinho mais como que funciona as provas de títulos, como que funciona o TAF, para quem vai prestar concurso ou fazer algum teste, algum processo seletivo na região onde tem o TAF, entender um pouco melhor como que funciona o TAF. Boa noite, Kailane, tudo certo por aí, tudo tranquilo? Fale comigo se já tem alguma pergunta dessa galera aí. Boa noite, Jones. Tem algumas perguntas que eu acho que ao longo da live você foi respondendo. E aí tem uma moça aqui, a Cláudia, que fez uma pergunta. Eu tenho curso técnico em enfermagem de UTI. Isso ajuda? Ajuda sim, com certeza. Curso técnico de enfermagem é muito bom, tá?
E aí, então, você, se pretender atuar como técnico de enfermagem, você já tem, né, o curso técnico. Legal? É um requisito basilar para você atuar como técnico de enfermagem, né? Ter o curso técnico já é requisito obrigatório para você ser contratado. O Jonas Florencio também fez uma pergunta e ele perguntou se for somente fazer o curso de socorrista e o de técnico de enfermagem, pode atuar na área do APH, mas é obrigatório fazer o curso de condutor de veículo de emergência? Não, não é obrigatório. O curso de condutor de veículo de emergência só é obrigatório para quem vai atuar como condutor de veículo de emergência, ok? Para quem vai atuar como técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, qualquer outra que seja a sua intenção de atuar, não precisa. O único que precisa ter o curso, ter o curso de condutor de veículo de emergência é o condutor socorrista, só. Tá ok? Jones, acho que por enquanto era isso, tá? Legal. Show de bola então, galerinha. Então assim, para quem tem curiosidade sobre o TAF, galera, o TAF é o teste de aptidão física. Algumas regiões, né, como eu falei para vocês, você faz a prova escrita, você passa na prova escrita, mas se você não passar no TAF, você é eliminado do concurso. Ele é de caráter eliminatório, que a gente chama. E se você não passar no TAF, você é eliminado do concurso. Então, como que funciona o TAF? O que eu fiz, vou falar sobre o que eu fiz. Em alguns outros lugares pode ser diferente, mas o que eu fiz funcionava assim. Marcavam uma data específica lá no meio do mês, exemplo, né? E geralmente é nos domingos, tá? E nesse domingo específico tinha o curso, tinha que fazer o TAF. Aí você tinha que ir, né, com uma roupa de esporte, obviamente, que é um teste físico, roupa de esporte, e você tinha que levar, além de um documento com foto, um atestado médico que você estava em condições físicas de realizar exercícios físicos. Tá? Quem chegava lá sem esse atestado não entrava, tá? Tu tinha que ter um atestado assinado pelo médico falando que você estava em plenas condições de realizar um esforço físico, né? Ou testes físicos ou esforços físicos, para você poder realizar a prova. E aí eram 3 provas. A primeira prova era uma corrida. Era um teste de resistência, né, obviamente, e era uma corrida. Essa corrida, quando eu fiz lá em 2018, salvo engano, 2018, 2019, que eu fiz essas provas aí, 2018, 2019. Você tinha que correr 2 km, acho que era 2 km em 12 minutos para os homens e 2 km em 15 minutos para as mulheres, né? E aí, se você não concluísse, você nem ia para a próxima. Você não precisava chegar antes, nem um minuto antes, mas tinha que chegar dentro dos 12 minutos. Se chegasse 12 minutos e 2 segundos, já era reprovado, já tu não assumia o concurso, estava fora. Aí passava nesse daí, ia para um teste que é conhecido como chute roller, que é um teste de agilidade, né? Nesse teste de agilidade, você tinha uma marcação, uma linha de saída e uma linha de chegada. Era uma distância de 11 metros uma linha da outra. Numa das linhas, atrás da linha de chegada, no caso, né, você tinha 2 cubos de madeira, dois pedacinhos de madeira. Você tinha que ir lá, pegar trazer do lado de cá, dessa linha da que você saía, largar e lá pegar o outro, trazer aqui e largar em um tempo máximo de 13 segundos, eu acho que era. Agora não lembro se era 13 ou 16 segundos. Então tinha um tempo bem curto para fazer. Era um teste de agilidade mesmo, ver se você tem arrancada e parada, arrancada e parada. E aí funciona assim. Tem as 2 linhas, você sai com os 2 pés detrás da primeira linha, vai correndo até a segunda linha, tem que colocar um pé do outro lado da linha, pegar o cubo com a mão, né, obviamente, voltar correndo, colocar um pé do lado da linha de onde você saiu e largar o cubo no chão, não arremessar, tem que largar ele no chão.
e aí voltar correndo buscar o outro. Também passar o pé para lá da linha, pegar o segundo cubo, voltar e largar o cubo no chão e passar um pé pelo menos para cá da linha para encerrar o tempo. Tudo isso você tinha para fazer ali em 13 segundos, salvo engano. Era um teste de agilidade. Passava nesse daí, para quem passava nesse daí, ia para o próximo, que era um teste de resistência de membros inferiores, ou seja, resistência física de membros inferiores, que aí era agachamento, né? Era um agachamento livre, sem pesos, só com as mãos para frente, baixar o máximo possível o quadril mais próximo possível do chão e erguer até ficar em pé. E aí você tinha que fazer um mínimo de 20 agachamentos em um máximo de tempo de 30 segundos. Tá? Então tinha que fazer uma média de um agachamento por segundo, no máximo, 1,5 segundo por agachamento, para você conseguir os 20 agachamentos em um período de 30 segundos. Então encerrava aquele ali e você estava aprovado. Tá? Mas primeiro, obviamente, tinha a prova escrita. A prova escrita era uma prova de 40 questões, tinha vários conteúdos e tal. Aí você respondia, se você passava, você era convocado para fazer o TAF. Se você passasse no TAF, você era convocado para assumir o concurso. Eu passei em 3 desses concursos em primeiro lugar. Não assumi porque era muito longe e tal, fazia só para uma questão de conhecimento mesmo. Mas também nessa época era só cadastro reserva, não tinha vaga, né? Você entrava para um cadastro reserva e quando precisasse seria chamado. Um dos concursos que eu fiz, eu fui chamado depois que eu já estava atuando onde eu trabalho hoje, né? Então mesmo que se eu tivesse desempregado eu teria assumido. Mas como eu já estava trabalhando no SAMU Sudoeste do Paraná, eu acabei não assumindo. E aqui no SAMU Sudoeste do Paraná, onde eu atuo hoje, não tem o TAF, não tem o teste de aptidão física, tá? Só tem a prova. Aí você vai e faz a prova, né, a prova teórica. A última prova que teve foi em 2019. Então há sempre no SAMU Sudoeste do Paraná, cada 4 ou 5 anos que sai concurso. Então é bem demorado cada concurso. E aí são vagas específicas, geralmente são poucas vagas. E aí você tem, né? Você tem que passar bem colocado, não tem como ser diferente. Então estudar é muito importante. Passar bem colocado. Na época eu passei em primeiro lugar, tinha uma vaga na minha cidade, onde eu moro. Passei e assumi essa vaga. Mas aí você faz a prova escrita e tinha contagem de pontos de títulos, como eu falei antes. E aí nessa contagem de pontos de títulos eu consegui contar mais 2,5 pontos. Então minha nota subiu mais 2,5 pontos e eu fiquei líder, né? Fiquei em primeiro lugar sozinho, isolado, e aí assumi o concurso um ano antes do segundo colocado, tá? Porque só depois de quase um ano que abriu uma vaga novamente. Só que aí sim, você passa no concurso, assume o concurso e tal, e aí você vai para uma capacitação que a gente chama. Hoje somos nós, né, os instrutores do Núcleos, que fazem a capacitação, que é um curso de formação de socorrista. Então não importa se você já é socorrista, se você já é técnico de enfermagem, enfermeiro, médico. Todos que entrarem no SAMU Sudoeste do Paraná vão passar pelo curso de capacitação. Ou seja, vão passar por 10 plantões de 12 horas de treinamento. Não tem como ser diferente. Vai treinar todo esse tempo. Vai treinar, no caso, são 10 plantões no mês. Então vai ficar um mês envolvido só com a capacitação. Vai fazer pelo menos 9 plantão de treinamento, um plantão de estágio, que é junto com uma equipe já que atua em uma outra base, e daí na sequência vai trabalhar na sua base. Se a equipe vai trabalhar na base é uma equipe nova que está entrando agora, vai ter ainda acompanhamento por um instrutor por um período de tempo até que o instrutor chegue e fale, olha, essa equipe já pode atuar sozinha, eles estão 100%. E aí sim que a equipe começa a atuar sozinha. Nós temos aqui no Sudeste do Paraná, depois que eu entrei, abriram 3 bases. Eu tive
a imensa honra de participar do treinamento de 2 até agora. E a partir de sábado começo o acompanhamento da terceira base que vai abrir no dia 20. Então, das 3 que abrem depois que eu estou no SAMU. A primeira, eu participei uns 2 meses da capacitação deles. Fiquei quase 2 meses na base acompanhando algumas equipes. Na segunda base que abriu, a gente que abriu o primeiro plantão, a primeira ocorrência na cidade. E acompanhei por quase 60 dias também essas equipes. Até que as equipes estavam em condição de atuar sozinha e tal. E aí dispensava o instrutor. E a partir de sábado eu começo então o treinamento. O acompanhamento em uma terceira base que está abrindo aqui na cidade de Sal do Lontra. E aí eu vou acompanhar essas equipes também. Então assim, não é apenas, vou fazer o concurso, vou entrar e vou trabalhar. Já tenho o curso. Não interessa quantos cursos você tenha. Você entrou, você vai passar por uma capacitação. O que é essa capacitação, galera? Essa capacitação é um curso que a gente ministra para essas equipes, para que eles entendam e aprendam a trabalhar com as nossas preferências, ou seja, as preferências que o SAMU Sudoeste do Paraná usa. Mas tem outras preferências? Sim, tem muitas outras preferências. Mas essas outras preferências, algumas não são utilizadas pelo SAMU Sudoeste do Paraná. E aí, para que todos falem na mesma língua, todos atuem da mesma maneira, nós temos as nossas preferências específicas. Aquelas que a gente tem um material que é compatível com a preferência e que é uma preferência que se adapta à nossa realidade. Exemplo, tem muitas cidades e muitos países que têm preferências que são extraordinariamente descompatíveis com a nossa região, certo? Ou com a nossa realidade. Equipamentos na viatura que não tem como nós ter na nossa região, tá? No nosso SAMU. Então a gente faz com o que a gente tem o melhor possível. É o que a gente sempre diz, o melhor possível com o disponível. Ou seja, a gente usa o que a gente tem dentro das nossas preferências, né? Então a gente adapta as nossas preferências com aquilo que a gente tem disponível para usar. E é assim que funciona. Então não adianta você... eu trabalhei 50 também não, né? Trabalhei 10 anos no SAMU, não sei aonde. Eu vou lá e só vou trabalhar. Não. Você vai ter que passar no concurso público, você vai ter que passar pela capacitação. E aí, se você estiver capacitado para trabalhar, prática operacional e fisicamente, tá? Você tem que estar praticamente em condição de atuar, fisicamente em condição de atuar, desenvolver o teu trabalho da forma que a instituição exige que você desenvolva, tá? E conhecer as nossas preferências, atuar em equipe utilizando nossas preferências, aí sim que você vai atuar como socorrista no SAMU, senão você não vai. Não adianta querer saber tudo, mas não aceitar usar as técnicas que a gente usa e as preferências que a gente usa dentro do nosso padrão que a gente tem. Não adianta, você tem que se adaptar à realidade que a gente vive hoje, que não é a mesma de muitos lugares. Então, a gente se adapta e faz o melhor possível com o que a gente tem, certo? Então, além de passar no concurso, além de se tornar um socorrista, né, ser aprovado no curso público, você vai ter que passar pela capacitação. Mas eu não sei nada, nunca fiz nada. Não importa se você nunca fez nada. Você vai passar pela capacitação e você vai aprender do zero, tudo. Né? Não importa. Mas já tenho 10 cursos socorristas, não preciso fazer. Não, precisa sim, você vai fazer, mas eu conheço todas as preferências, não interessa, você vai passar pelo curso de capacitação mesmo assim. Legal? Show de bola, né? Kailane, tem mais alguma dúvida? Daí eu vou responder essa galera e já vamos para o finaleiro do conteúdo. Fale comigo. Por enquanto não, Johnny. Está tá bem tranquilo? Uhum. A maioria das perguntas você já vai respondendo conforme o decorrer da live, tu tá respondendo. Aí tá bem tranquilo hoje. Entendi. Maravilha, galera. Show de bola então. Dando sequência então, galera.
eu não sei como que funciona os outros SAMUs, né, das outras regiões. Se também tem essa capacitação, se tem um período de adaptação, como que funciona, se o cara entra e ele vai atuar numa equipe até que ele esteja apto a atuar sozinho com a sua equipe e tal. Não sei como que funciona, mas todos, independente de quais sejam, todos vão ter que passar por um período, né, de treinamento para se adaptar com a realidade que o SAMU naquela região vive. Da mesma forma, as instituições privadas, tá? Então a instituição... Dionísio, depois tem uma perguntinha para ti. Manda já! É o seguinte, o Hugo Oliveira pediu: vejo que muitos oferecem cursos de APH. Como funciona esses certificados? Tem alguma diferença? Todos são relevantes? Qual a carga horária aceitável, tanto teórico quanto prático? Legal, vamos lá. A carga horária, galera, depende muito da instituição que vai realizar o concurso, tá? Então ela pode começar aceitando, geralmente eles começam aceitando curso socorrista a partir de 160 horas. Tá? E eles não falam que tem que ser prático ou teórico, eles têm que ser curso de a partir de 160 horas até 310 horas. Tá? Então não é necessidade, ele não fala tem que ser curso prático ou teórico, tem que ser curso de socorrista. Tá? Além disso, qual que era a pergunta mesmo? Qual que era a sequência da pergunta? Se tem relevância... Todos são relevantes e qual a carga horária aceitável? Tá, carga horária aceitável eu já falei. Se são relevantes? Claro que são relevantes. Claro que são relevantes. Tá? Todos são relevantes. Já vou olhar. Todos os cursos são relevantes, tá? Tem algumas instituições que te oferecem cursos que não te ensinam nada. Fato. Paciência. Isso é fato. Tem algumas instituições que oferecem cursos que tá, não seguem o protocolo. E sim, eles oferecem o curso baseado nas preferências deles. Tá? E aí você aprende não o protocolo, apenas as preferências que aquela instituição gosta de aplicar. Ponto. E aí quando você aprende dessa forma, você vai para uma instituição e chega lá achando que você aprendeu o protocolo, mas na verdade você aprendeu algumas preferências. Tá? Então tem uma grande diferença entre você atuar numa escola onde você aprende protocolos e algumas preferências, mas o objetivo é você aprender o protocolo. Outras escolas vão te ensinar as preferências que eles gostam de usar. Exemplo, tem instituição que gosta de usar a imobilização com tala de papelão, porque isso é mais barato para eles comprar e tal. Aí você só aprende a lidar com tala de papelão. Aí o dia que você vai atuar com tala moldável ou com qualquer outra tala, você não sabe trabalhar. Em uma outra instituição que você vai, não tem tala de papelão, você não sabe trabalhar. Certo? Então, é bem complexa essa questão aí, tá, galera? É bem complexa. A gente tem que ver qual que é a instituição que ensina protocolos e não preferências. Preferências são baseadas nos protocolos. É importante? É importante. Mas é importante você aprender o protocolo, e as preferências, elas têm algumas relevâncias para ser utilizada. Uma delas é a condição do paciente. A condição do paciente tá, vai denominar qual preferência eu vou usar. O local que o paciente está, como que esse paciente está dentro do veículo e tal. A experiência do socorrista e os equipamentos disponíveis. Tá? Então tenho quatro condições que vão definir as minhas preferências. Certo? Para mim alcançar o objetivo que é o protocolo. Então por isso que vocês têm que fazer um curso numa instituição que te ensine os protocolos e algumas preferências.
mas que te deixe muito claro que as preferências são baseadas na condição do paciente, no local que esse paciente está, nos equipamentos disponíveis e na experiência do socorrista. O que esse socorrista sabe fazer para utilizar a experiência, para utilizar como preferência, certo? Então, se você aprende o protocolo, você chega num paciente e você vê inúmeras alternativas de preferências. Se você não conhece o protocolo, você chega com 2 ou 3 preferências engessadas e aí você olha para aquela condição, para aquele cenário catastrófico do traumático e você vê que as 3 preferências que você sabe, nenhuma se adapta para aquela condição. E aí você, se ferrou, porque você não conhece o protocolo, você conhece algumas preferências. Então é importante buscar a escola que ensine protocolos. Protocolos é o que importa. Legal? Mais alguma pergunta? Por enquanto não, Jones. Legal. Então vamos dar sequência. Galera, vamos deixar claro algumas condições aqui. Muitas instituições ensinam preferências, outras ensinam protocolos. Não tem como você ser um bom socorrista aprendendo só as preferências. Primeiro você tem que aprender o protocolo. As preferências você vai utilizar depois, conforme o que você tem disponível, conforme o teu conhecimento, conforme a condição do paciente e conforme o estado que esse paciente está. Ponto. Tá? Então, quando for escolher uma instituição, escolha uma instituição que mostre o protocolo. Como que funciona? Eu tenho que fazer a estabilização da coluna cervical do paciente. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer em prancha rígida de madeira. Eu posso fazer em prancha daquela de plástico conhecida. Tem as pranchas de alumínio, que são umas pranchas que se encaixam embaixo do paciente para mim colocar ele na prancha. Tá? Como que eu coloco na prancha? Tem o rolamento para colocar, tem a cavaleira para colocar, certo? São bons, os dois são bons, só que a cavaleira exige que tenha pelo menos 3 pessoas para que seja feita. O rolamento você consegue fazer só em 2, tá? Então tudo varia, tá? Tudo varia. Um outro exemplo, a coluna cervical, ela é fixada na prancha, pode ser fixada com colar, pode ser fixada com colar e bandagem, pode ser fixada com colar e os headblocks, ou conhecido como coxins, ou pode ser estabilizada com as mãos do socorrista até chegar no hospital. Tem que colocar colar em toda vítima de trauma? Não. Não tem que colocar colar em toda vítima de trauma. E agora eu vou bugar a cabeça de vocês, né? Por quê? Porque eu posso segurar com a mão. Se eu segurar com a mão, eu não preciso colocar colar. Mas aí eu vou ter que ficar segurando com a mão até chegar no hospital, porque eu não posso largar, porque eu não posso colocar o colar. E quando que eu não coloco o colar? Quando as condições do paciente não deixam o colar ser colocado de maneira certa. Ponto. Tá? Então tá vendo como não é todas as vítimas de trauma que se coloca colar? 99% sim, mas pensa comigo. O paciente sofreu um trauma na coluna cervical. E aí eu abordo, ele tá com a cabeça torta pro lado. Para mim colocar o colar, eu preciso fazer isso aqui com a cabeça do paciente, certo? Alinhar. Só que quando eu tento alinhar, tem resistência e algia, ou seja, resistência e dor. Eu não consigo alinhar. Se eu não consigo alinhar a cabeça desse paciente, eu vou ter que ficar fazendo o controle cervical manualmente e não eu vou colocar colar, vou ficar segurando até chegar no hospital, até que se faça um raio-x, até que seja estabilizado de outra maneira. Mas eu não vou conseguir colocar colar e não vou conseguir fixar a cabeça dele na prancha, vou ter que ficar segurando manualmente, ponto. Ou o pescoço do paciente é muito grosso, e aí o colar não dá a volta, se dá a volta fica muito apertado, o colar não pode ficar apertado, ele tem que ficar certo. Se o colar não dá a volta e não fica certinho no pescoço do paciente, tá errado. Errado não coloco. Então fico segurando com a mão. Olha só. Viu como a gente foge? Por quê? Porque eu tô falando para vocês o que é protocolo. É ficar com a coluna cervical, ou seja, fazer a estabilização da coluna cervical. Como que se faz? Com a mão, com colar, com coxins, com headblocks, na prancha de madeira, na prancha de plástico, na prancha de alumínio. Não tem nenhuma.
fico segurando com a mão. Ponto. Isso é protocolo. O que eu falei para vocês são as preferências que eu tenho. O protocolo é a estabilização da coluna cervical. Ponto. Como que eu vou fazer isso? Depende. Fala comigo, Kailane. Dionísio, tem uma pergunta da Cláudia. Não é sobre o conteúdo, mas é sobre o nosso curso em si. Sim. Ela falou, quando vamos fazer os treinamentos nas bases escolhidas, são nos sábados e nos domingos, isso é, nos 2 dias, né? Sim. Isso consegue fazer tudo no curto prazo de treinamento? Acho que ela tá com dúvida se tudo que a gente tá falando, ela vai conseguir aprender lá nos 2 dias. Fazer na prática. Então vamos lá, Cláudia, né? Isso. Cláudia, veja bem, tudo o que você vai ver, você vai tá assistindo aos nossos cursos na plataforma, né? Se acessou a plataforma, lá são tudo videoaulas demonstrativas e explicativas, correto? Então você aprende tudo isso na teoria. Depois isso só vai ser colocado em prática, entendeu? Então é muito tranquilo passar tudo que foi feito na teoria na prática, porque lá são 30 horas, tá? 30 horas é muito tempo para fazer isso. Até porque são 30 horas de treinamento, tá? Vocês não acham que vai lá pro treinamento, vai começar no sábado ao meio-dia, e aí às 8 da noite vão acampar e dormir e só vão continuar no outro dia às 7 da manhã, 8 da manhã, não, tá? O treinamento ele vai a noite inteira, tá? Durante a noite a gente faz vários simulados, vários treinamentos. O treinamento ele é ininterrupto. O que pode acontecer é de alguma equipe, a gente divide em equipes, e aí enquanto 2 equipes estão atendendo, tem mais 3 ou 4 equipes que estão de folga. Essas equipes podem dar uma cochilada ali, meia hora, 1 hora, até serem acionadas para um atendimento. Tá? Isso pode acontecer. Mas então assim, se você vai para um acampamento de 30 horas, são 30 horas de treinamento. E 30 horas de treinamento é tempo mais do que suficiente para você colocar em prática aquilo que você já aprendeu na teoria. Vai por mim. É show de bola. Sim. Tem mais uma pergunta da Cláudia. Ela comentou um fato aqui. Uma professora que trabalha comigo levou um chute no pescoço e na hora que ela foi socorrida, ela não usou o colar. Deu uma lesão grave, porém não colocou o colar. Isso foi correto? Não. Veja bem, não foi colocado o colar por quê? O colar não era compatível com a condição, ou seja, estava com o pescoço torto para o lado e não podia alinhar, ou o colar não era compatível com o tamanho do pescoço do paciente. Se não foi colocado por esses motivos, daí tá certo. Tá? Agora, se não se encaixam nessas 2 condições, o colar não ter sido colocado tá errado. Ok? Até porque um chute no pescoço é um trauma grave. Ponto. Embora seja um chute, é um trauma. É um trauma, ainda mais no pescoço, é um trauma grave. Então, assim, resultou numa lesão. Foi a não colocação do colar que resultou na lesão? Não, a lesão provavelmente já estava lá, tá? O que o colar faz? Impede que essa lesão se agrave ou que uma nova lesão aconteça, certo? O colar não impede aquela lesão que já aconteceu, ele impede que aconteça uma nova lesão, ok? Então, se o colar, se não tinha colar compatível com o pescoço do paciente, ou a condição que o paciente estava não me permitia fazer uso do colar, ok, atendo sem colar, mas eu fico fazendo controle cervical com a mão. A minha mão vai fazer o trabalho do colar cervical, estabilizar a coluna cervical da vítima. Ponto. Agora, se não foi colocado o colar nesse paciente porque acharam que por ser um trauma, um chute no pescoço não era um trauma, aí tá errado. Independente de quem foi que fez isso, tá errado. Certo? Mais alguma? Dionísio, tem bastante gente pedindo sobre a idade. Teve o Andrei Cavalcante que ele comentou assim: pra mim que sou novo, tenho 22 anos, qual a idade mínima para entrar no SAMU? Eu sei que para ser motorista do SAMU tem que ter 21, agora para as outras coisas eu já não sei. Então vamos lá. Você vai terminar o teu ensino médio, né? Por volta dos 18 anos, mais ou menos isso, né? Isso. Por volta dos 17 para 18 anos, tá? E aí você vai ter que fazer o curso de técnico de enfermagem se não for atuar como socorrista, como condutor socorrista.
vai levar mais 2 anos no curso técnico, então já foi para 20 mínimo, certo? Se você for atuar como condutor socorrista, você só vai conseguir fazer a primeira tua habilitação depois dos 18. Aí você tem que esperar 2 anos para poder fazer direto a carteira D, ou esperar 1 ano fazer a C, mais 1 ano fazer a D, né? Então, automaticamente você já vai para os 21, tá? Normal. Se for fazer para enfermeiro, depois dos 18, depois da formação do ensino médio, vai fazer uma faculdade de enfermagem que dura em média 4 anos. Tá? Entre 4 e 5 anos. E aí, lá se foram para os seus 23, 24. Então, não tem uma idade mínima, né? A idade mínima é 18 anos, obviamente, ser de maior, organizador de maior vacinado, ou ser responsável pelos seus atos, né? Penalmente imputável. E formado no ensino médio também, né? Então tem que ter os 18 anos, né? Para ser penalmente imputável, ou seja, responsável e responder pelos seus atos, que é a idade de 18 anos, e ter o ensino médio. Se você já fez o ensino médio e tem o técnico de enfermagem aos 18 anos, você já pode prestar o concurso e começar a trabalhar. Senão você vai ter que estar atendendo os requisitos basilares, tá? Os basilares, e aí o condutor de veículo de emergência é a carteira D. Tá? A partir do momento que você tiver a carteira D e o curso de condutor de veículo de emergência, você já pode prestar o concurso. Pode prestar o concurso antes? Pode. Mas no dia de você ser empossado no concurso, você tem que estar com os basilares em mãos. Tudo certo. Se você está com 18 anos, já tem o técnico de enfermagem, já tem o segundo grau, né, o ensino médio e o técnico de enfermagem, você já pode prestar concurso e atuar. Sem problema nenhum. Legal? Jones, tem mais uma pergunta aqui também. Sim. Se caso trabalhasse com a equipe que contém uma preferência própria, mas se usar outra preferência durante a ocorrência, seria errado? Vamos lá. Não existe equipe com preferência própria, tá? Isso está errado. Se trabalha para alguma instituição e tem uma preferência própria, está fazendo caquita. Não existe preferência própria, existe preferência da instituição, certo? Você tem que seguir a preferência da instituição. Eu conheço muitas preferências. Eu posso usar? Não. Tá? Posso usar todas as preferências que eu sei? Não. Quando eu estou atuando no SAMU, eu tenho que usar as preferências do SAMU. Ponto. Acabou. Nenhuma fora disso. Se eu usar qualquer preferência fora disso, eu estou fazendo errado. Errado não. Mas a minha equipe que está comigo, ou seja, a técnica de enfermagem que tá trabalhando comigo, ou o enfermeiro ou o médico que estiver comigo, vão ficar me olhando pensando, putz, o que esse cara está fazendo, se eles não conhecem a minha preferência. Tá? Equipe com preferência própria, beleza, a gente tem uma preferência que quando estamos nós usamos essa preferência. Ok, vocês estão indo de encontro com a instituição. Estão fazendo se, pensa comigo, se der caquita, por algum motivo, esse paciente tiver alguma coisa grave, e aí vai para um judiciário, e o judiciário diz, não, que preferência vocês utilizaram nesse atendimento? Aí a equipe vai lá e fala assim, não, nós usamos tal preferência que é nossa. E aí a instituição fala assim, não, eles usaram essa preferência que não faz parte da nossa instituição, nós não ensinamos a fazer isso, então eles são responsáveis pelo que eles fizeram. Vocês vão responder vão ser responsabilizados pelo que vocês fizeram. Ok? Ok. Tá errado? Não tô falando que tá errado. Tô falando que a instituição pode dizer assim, ó, essa preferência não foi nós que ensinamos, não faz parte da nossa instituição, eles respondem por isso. Vão responder criminalmente por isso? Não tô dizendo. Se a preferência for uma preferência ok, que segue o protocolo, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Agora, se essa preferência fugir do protocolo, aí sim vocês podem responder, inclusive criminalmente pelo resultado gravoso. Exemplo, teve o resultado morte. Usaram uma preferência que ia de encontro ao protocolo que provocou, embora não era a intenção, mas provocou a morte do paciente. Você pode correr o risco de responder pelo resultado morte na condição gravosa, né? Não na condição, como é que se chama agora? Que não tinha intenção de matar, né? Culposo. Isso, culposo.
culposo, só que com resultado morte. E aí você vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Embora o teu objetivo era fazer o bem, tá? Embora era fazer o bem. Mas aí você fugiu do protocolo. Você, como socorrista, atuando numa instituição, você tem que seguir o protocolo e as preferências da instituição para ser amparado pela instituição. Se você cria uma preferência diferente e usa, você pode responder sozinho daí pela preferência que você usou. Se ela segue o protocolo, ok, está amparado pelo protocolo. Se ela não segue o protocolo, você pode responder pelo resultado. Se o resultado for morte, crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, automaticamente vai responder igual pelo resultado. Dionísio, Sim. Aqui tem uma moça, a Cláudia Rodrigues, que ela perguntou se depois do curso da prática a gente já vai poder começar a trabalhar. E eu vou responder essa. Bora lá então, Carlos. Pode sim, depois que você entrar em contato com a gente, pegar o certificado e a carteirinha. Lembrando que a carteirinha sem o certificado não vale, o certificado sem a carteirinha também não. Então, sim, depois que você tiver os dois em mãos, você já pode começar a trabalhar sim. E tem uma moçada aqui, Jones, perguntando se pode levar Red Bull e café. Claro que pode. Pode sim, só não pode bebida alcoólica, hein? Não pode bebida alcoólica, o resto pode levar sem problema nenhum. Bem tranquilo, pode levar pro plantão bem tranquilo, não tem estresse não. Legal, galera, show de bola, né? Já tá pra 1 hora que a gente tá aí batendo papo, né? Esse papo é bacana, que começa a surgir levantar, né? Muitas dúvidas aí. E a gente acaba fugindo um pouco e deixando escapar o horário. E quando vê, o povo já tá querendo. Já tinha gente que brabo que tinha que ir pro plantão, outros bravo comigo. E eu correndo no meu plantão também. E é assim que funciona, galera. Aqui a correria, o negócio é ao vivo, não tem lesco não. A gente vem e faz acontecer. E quando não consigo, a gente passa uma live gravada, reproduz uma gravada, mas não deixa vocês sem conteúdo. Legal? Show de bola então? Eu acho que por hoje era isso. Só vou fazer um resuminho. Então, para atuar então, pessoal, concurso público, processo seletivo simplificado com tempo específico de contrato, ou processo seletivo simplificado sem tempo de contrato, enquanto a instituição precisar dos seus serviços, ou você pode também ser contratado por currículo, experiência, acúmulo de títulos e afins. Legal? Vai depender da instituição, da região que você atua, que você pretende atuar e das formas de contratação da sua região. Lembrando que hoje tem uma forma de contratação, semana que vem pode ter outra e daqui 1 ano pode ter outra forma de contratação também. Vai depender aí conforme a necessidade da instituição. Legal? Show de bola, galerinha. Vamos encerrar por hoje? Tem mais alguma pergunta, Caio? Senão vou fechar por hoje. Por enquanto não, Jones. Agora não tem mais. Agora não tem mais? Vai ter material esse conteúdo aí? Vai sim amanhã, provavelmente até meio-dia. Eu já vou enviar nos grupos, tudo certinho, no Telegram e no WhatsApp. Quem não tem o nosso Telegram ou WhatsApp, tá na descrição hoje. Alguém me pediu vocês que emitem a carteirinha e o certificado? Gersilene, sim, a gente que emite, sim. Depois do curso, entre em contato com a gente e tudo mais, e daí é emitido e enviado para você. Legal. Só um pouquinho, galera. Deixa eu achar a senha aqui. Tem senha esse material, né? Acho que tem, sim. Tem senha esse material, sim. Eu fiquei sabendo que tem senha. Deixa eu localizar aqui, galera. E aí já vou passar a senha para vocês conseguirem acessar. Como é que é? Caminhos. Aí, ó, a Kailane sabia a senha. Eu tinha anotado aqui em algum lugar, tava tentando localizar. Não precisou. Galera, então para você acessar o material a partir de amanhã, ao meio-dia, Caminhos. Legal? Tudo junto pequenininho. Escreve bem miudinho. Não, brincadeira. É só que não tem letras maiúsculas, tá? Legal, galera? Valeu? Até a próxima hora, até a próxima quinta-feira, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. É isso aí. Eita! O Google começou a falar sozinho aqui. Valeu, galerinha. Um abraço. Até na próxima quinta. Valeu!